que nós temos que fazer. Estamos em união com o bom e com o maravilhoso e é isso que nós temos que viver, né? Uma unidade. É fácil? Não é fácil. Mas o apóstolo Paulo fala o quê? Nós temos que suportar o quê? Em amor. Porque se for nosso eu, não dá. Tem que colocar a amor de Cristo à frente, né? Neste momento, antes de abrir a palavra de Deus, vamos nesse momento curvar nossa fronte mais uma vez, trazendo uma palavra para o Senhor. Senhor, queremos mais uma vez te agradecer pela vida, queremos mais uma vez te agradecer pelo início dessa semana. Pedimos ao Senhor que nos guarde, Pai, nessa semana. Durante uma semana muitas coisas acontecem e precisamos das suas orientações, da sua ajuda. Nos ajude, Pai, para que possamos prosseguir. Amém. Nos dê força, nos livre do mal, perdoe o nosso pecado. Seja agora para a leitura da tua palavra, por essas coisas que pedimos em nome de Jesus, e reina para todo sempre. Irmãos, o tema de hoje vai falar um pouquinho sobre obediência. A obediência é importante? Sim. O que adianta você estudar, porque não sou exemplo aqui, você estudar tanto a palavra e não colocar em prática as orientações? Adianta de quê? De que adianta você vir aqui todos os cultos, mas não colocar em prática as orientações? Adianta dizer alguma coisa? Nada. Deus, ele se importa com a obediência ou não? Sim. Deus, ele vê as pessoas quando elas são fiéis ao Senhor, e isso chama a atenção positivamente do Senhor. Lembra quando Daniel ele resolve firmemente não se contaminar com as filhas de Golias? Ele se posiciona. Mas se falassem para ele assim: olha, jovem, não tem jeito, ou você come ou você morre, o que Daniel faria? Preferia a morte. Iria preferir o quê? Obediência. Obediência. Deus deseja uma restrita obediência, e é o que nós vamos ver aqui. Quer ver? 1 Samuel capítulo 15. Vamos lá. Versículo 12. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 12. Diz assim: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e este se levantou para si um monumento, e dando volta, passou a descer a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e lhes disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Quer dizer, Saul, ele já, ao encontrar Samuel, ele já diz o seguinte: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ele estava falando a verdade? Não. Ele não estava falando a verdade. Foi por isso que Samuel foi ter encontro com ele. Veio, pois, Samuel, ele disse: bendito seja tu. Então disse Samuel: que balido de bois de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço.
Samuel, ele escutou de Saul que ele executou tudo que o Senhor falou. Mas Samuel fala assim: não, tem alguma coisa errada. Eu estou ouvindo aqui balidos de boi, balidos de ovelha, e da onde que é isso aí? Se você voltar uma folha antes, no versículo 3, olha o que diz aqui, a partir do versículo 2, capítulo 15, a partir do versículo 2. Nós estamos no capítulo 15, versículo 13, mas a gente volta agora, capítulo 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Acharam aí? Castigarei, capítulo 15, versículo 2. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Teceu posto a Israel no caminho quando eu subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupe, porém matarás homem e mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelo e o que? Jumento. Qual foi a ordem de Deus? Mata tudo. Executar tudo. O juízo chegou para os amalequitas. Chegou. E Saul, rei de Israel, deveria cumprir com aquilo que Deus o quê? Ordenou. Então Samuel agora volta aqui no versículo 14. Então disse Samuel: que barulho de bois e ovelha é este aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Aí Saul vai começar uma narrativa para tentar justificar esse problema. Irmãos, olha aqui para mim, rapidinho. Deus, ele perdoa pecado, sim ou não? Mas Deus não aceita o quê? Desculpas. Não venha com desculpas para Deus. Cometeu um erro, fale para o Senhor: Senhor, pequei, errei, me perdoa, tenha misericórdia de mim, me ajuda, sou fraco. Agora não venha justificar erros. Acaba piorando ainda mais a sua situação e a minha situação. Agora vamos ver aqui a narrativa de Saul. Respondeu Saul: Amaleque os trouxeram. Ele não falou que ele deu a ordem para trazer, não. Os outros trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Samuel então responde: então disse Samuel a Saul: espera-te e declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Olha a responsabilidade. Porque se o povo trouxe o Amaleque, se o povo poupou os bois, cadê esse rei? Então Deus fala para Samuel: fala isso para ele. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Deus, ele deu uma ordem, irmãos. Deus, ele deu uma ordem. Hoje é diferente? Parece que hoje está sendo um pouco diferente, não é? Deus está dando uma ordem, Deus está dando uma orientação para o povo fazer, mas o povo não está o quê? Fazendo. O povo não está fazendo. Vamos lá. Porque, versículo 19: não atendeste
a voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Por que, Saul, você fez isso? Por que você fez o que era mal aos olhos do Senhor? Por que você não cumpriu as orientações? Por que você não cumpriu a ordem que Deus te deu? Que fosse colocado por cabeça. Você é o responsável. Você tem que fazer as coisas corretas. Irmãos, olha aqui para mim. Não brinque com as coisas de Deus. Você pode brincar com tudo, mas não brinque. A princípio você pode estragar a sua vida, dizer o que você quiser, mas não brinque com as coisas de Deus. Não brinque em ser um cristão adventista. Não brinque ao vir à igreja no sábado, estar aqui na igreja. Não brinque. As coisas de Deus são sérias. A casa que nós falamos ontem aqui. A minha casa será chamada de casa do quê? Lembram ontem a mensagem? Casa de oração. E o que as pessoas fizeram? Lembram? O que as pessoas fizeram com a casa do Senhor? Transformaram o quê? De covil de salteadores. Teve um alto preço, não teve? O cerco de Jerusalém. Aqui Saul foi colocado como rei, o primeiro rei. Samuel deu uma ordem. Deus chega a dizer para Samuel uma noite, antes dele falar para Saul, e fala: me arrependo, eu me entristeço muito, Samuel, por esse homem estar fazendo tudo ao contrário, tudo errado. Nós, como igreja, precisamos entender que Deus nos chamou para uma responsabilidade e precisamos colocar o quê? Em prática. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Nós temos que ter muito cuidado quando nós chegamos aqui na igreja. O zelo, nós estudamos a lição na escola sabatina do zelo que o homem teve, esqueci o nome dele agora, que ele atravessou na espada, né? Falando até essa escola sabatina, ele viu? Ele apagou que é o nome dessa pessoa, se seria exato. Então, assim, o zelo que ele tinha, o zelo das coisas de Deus, Deus, ele quer o quê? Zelo. Mas o moleque, se eu não andar de uma forma zelosa, Deus chamará a responsabilidade. Lhe dará toda a oportunidade. A irmã Mate chega a dizer para a nossa igreja, no final dos tempos, que haverá uma sacudidura ômega. O que é isso? Uma grande sacudidura está para chegar à nossa igreja. Vai mexer até a raiz, vai mexer com toda a estrutura. Só vai permanecer aqueles que foram fiéis, os verdadeiros adoradores. Tem muitas pessoas brincando hoje de ser cristão, tem muitas pessoas hoje brincando de ser adventista. Deus está acompanhando as suas vidas e vai chamar a responsabilidade. Aqui, o limite da paciência com Saul esgotou. Continuamos aqui, versículo 20. Samuel disse que Saul fez que era mal aos olhos de Deus. Então Saul disse a Samuel. Então disse Saul a Samuel. O que ele diz? Pelo contrário. Olha que mentiroso. Está ali ouvindo o profeta dizer que ele pecou, que ele errou, e que desagradou Deus. O que ele fala? Pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor. Ele deu ouvido à voz do Senhor. Quando uma pessoa, irmãos, ela está convicta dela, dos seus erros, nem falando a minha verdade que Deus ele está dizendo através da Bíblia Sagrada, a pessoa se convence. O orgulho toma conta do coração, a soberba toma conta do coração. E ele chega a dizer para Samuel: pelo contrário, se é pelo contrário, o profeta se encontrava o quê? Errado. Um profeta mentiroso. Pelo contrário, dei ouvido a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei do Amaleque e do Amalequita, os destruiu totalmente. Mas o povo, aí começa a narrativa,
tomou o despojo, tira agora a responsabilidade dos seus ombros como rei, mas o povo tomou o despojo, as ovelhas e os bois, o melhor do designado, ali a distribuição para oferecer ao Senhor, teu Deus em Gilgal. Irmãos, deixa eu falar outra coisa aqui. A gente tem que ter muito cuidado. Esses animais que Saul trouxe eram de quê? Deus queria esses animais para ele? Existem coisas, presta atenção no que eu vou dizer agora. Existem coisas que são sacrificadas a ídolos, que a gente não pode trazer para a nossa vida. Existem coisas que você não pode misturar. Aqui, os bois, as ovelhas, eram que os amalequitas, eram oferecidos para os seus deuses. Então Saul ele pega os melhores bois, gordo, ovelha gorda, com a intenção de sacrificar para Deus? Não. Com a intenção de quê? De sacrificar para ele mesmo, porque ele é o herói, porque ele é o rei. Deus não pediu isso. Deus lhe pediu que destruísse tudo. O que Deus colocar para você fazer, faça. Não invente. Existem pessoas hoje que estão fazendo um montão de miséria em nome de Deus. Estão mentindo em nome de Deus. Estão fazendo um montão de coisa em nome de Deus. Existem pessoas que muitas vezes pensam que está vivendo uma vida de coerência, mas está completamente o contrário. Como nós falamos ontem, a árvore, ela é conhecida pelo quê? Pelos seus frutos. A árvore não é conhecida pela sua faculdade, a árvore não é conhecida pelo seu doutorado, a árvore não é conhecida pela sua eloquência, a árvore não é conhecida pelo quantas vezes você vem na igreja, a árvore não é quantas vezes você está aqui no sábado. A árvore, a pessoa é conhecida pelos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Saul estava dando frutos maus, era uma árvore ruim. E Jesus ele falou: eu sou a videira, a verdadeira videira. Quem está em mim, porque fala que está em mim, não dá o quê? Frutos. O que eu faço? Eu corto. Eu corto. Nós estamos chegando num período que Jesus ele vai cortar. Nós estamos chegando num período que, como a Ellen White fala, o que tiver que ser sacudido, vai ser sacudido. Não podemos brincar nessa questão. Saul brincou de ser rei, mas agora chegou o momento final. E ele tenta justificar os seus erros. A pior desgraça é a pessoa estar errada e querer justificar os seus erros. Não assumir que está errado. E aqui continua. Mas o povo tomou o esposo das ovelhas, os bois, os melhores, sacrificou para Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Saul, Deus se importa mais com obediência do que sacrifício. Eis que obedecer é melhor do que, e o atender melhor do que a gordura do cabelo. Porque a rebelião é como um pecado de quê? O que é se rebelar contra Deus? É virar as costas. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. E obstinação é como idolatria. E culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja do que? Imagina só ouvindo isso. A partir de hoje, o seu reino acaba. Agora, pois, te rogo, perdoa-me meu pecado e volta comigo para adorar o Senhor. Agora que a ficha começa a cair, agora ele prontamente falou: calma aí, profeta, perdoa. Irmãos, que coisa é essa? Perdoa. Agora que o negócio
deu ruim para o lado dele, as coisas começaram agora a acontecer, iam acontecer. Ele fala para o profeta perdoar, interceder por ele. Porém, Samuel disse, versículo 26, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Virando Samuel para se ir, Saul segurou pela hora do manto e este rasgou. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu o próximo que é igual a ti. Olha aí, Deus, ele rasga o reino do céu. Pergunta que eu faço para a igreja: esse Deus aqui que nós estamos falando, ele é diferente do Deus de hoje? Esse Deus aqui que nós estamos falando, através dos séculos, dos milênios, ele começou a mudar. Ele pensou assim: eu fui muito duro no passado, hoje eu tenho que pegar mais leve. Eu tirei reinos, eu permiti que reinos fossem rasgados. Agora, para esse último período, eu estou mais flexível com relação a isso. Eu mudei. Isso acontece, igreja? Então nos faz tremer. Se o Deus que falou para Saul, se Deus que falou para Saul é o mesmo Deus de hoje, isso deve nos fazer o quê? Tremer. Porque ele observa uma igreja. Sim ou não? Ele observa todas, mas tem uma que ele chamou. Chamou ou não chamou? Tem uma que ele chamou, ele colocou, ele deu todos os privilégios, ele tem dado todos os privilégios, tem protegido, tem guardado, tem livrado do mal, para que ela venha fazendo o quê? Chamar o pecado pelo nome. Mas se a igreja não estiver fazendo isso hoje, se a igreja não estiver indo por esse caminho hoje, se a liderança não estiver preocupada com isso hoje, o que acontece? Vai ser rejeitado. Ontem, o presidente estava falando sobre algumas coisas que estão acontecendo nas nossas igrejas, de coisas que não tem nada a ver com a nossa igreja, e adentrando as portas adentro, e parece que ninguém faz nada, pelo contrário, foi isso a graça. Irmãos, Deus rasgou. Mas, irmão Alex, se a igreja nossa se desviar, Deus levantar outra igreja? Não. Deus não levanta outra igreja, não. A igreja o quê? É essa. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Mas as pessoas que não estão entendendo o plano e o propósito de Deus para a sua missão, para essa igreja, vai fazer o quê? Eu vou sacudir. Quem não está com Cristo, quem não se une, se espalha. E aqui, irmãos, vamos lá para o livro de 1 João, olha o que diz aí. Foi o que aconteceu na vida de Saul também. 1 João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. João está falando para quem? Para os de fora ou para nós? Para nós. Qual versículo, Alex? 1 João capítulo 2. 1 João 2, capítulo 2, versículo 15. 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do
Pai não está nele. Saul amou a sua honra, a glória própria, amou o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os prazeres excessivos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece que eternamente. Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que são obedientes, vão permanecer eternamente. Podem até passar pela morte, mas Jesus Cristo ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, o mundo antigamente se pregava contra o mundo. Hoje o mundo adentra as portas. As pessoas, foi mostrado ontem pelo pastor Patrick, e uma estatística assustadora, de uma forma mundial, que 98% dos membros da igreja adventista não colocam a mão na massa, não estão preocupados com a obra. E você sabe o que é isso? Querem viver a vida que estão vivendo na sua igreja. E ele fez uma pergunta: vocês líderes, levante o braço. Quanto vocês líderes, levante o braço aquele que tem mais de um carro na igreja. E a massa levantou. Ele falou: diz que pessoas têm 5, 6. Eu conheci uma pessoa ontem. Ele falou para mim assim: eu fui indicado para ser ancião, tesoureiro, diretor do mordomio. Eu falei: você não vai aguentar. Não, as pessoas elas não se envolveram na igreja, não querem. E isso antes da mensagem. Eu estava conversando com algumas pessoas lá. Antes de trazer essa mensagem, eu falei: rapaz, 98% da igreja não se envolve. Diga para mim, irmãos, se é desse jeito que o Espírito Santo batizará a sua igreja, sem envolvimento, sem obediência. Não sou eu que estou dizendo, é a liderança da igreja. O pastor Helder, naquele livro Passos para o Reino Pessoal, já falava que hoje a igreja aprendeu a trabalhar sem o Espírito. E trabalhar sem o Espírito é suicídio, sim ou não? 95% da igreja hoje aprendeu a trabalhar sem o Espírito. 98% da igreja hoje não se envolve na obra. Há um declínio, não há um crescimento. Aí Deus, ele vai esperar: não, calma aí, eu vou esperar a igreja se tomar a decisão. Vai passar 2030, 40, 60, 2200, 2300, 2800. Quando a igreja entender, aí eu envio meu filho. É isso que vai acontecer, igreja. Muitos são sendo chamados, mas poucos são sendo escolhidos. O que você está fazendo com a sua vida? O que você deixou de fazer esse ano? Quais são as pessoas que você está interessado em levar para o reino? Eu estou interessado nessas aqui. Estudando, não quero, opa, quero outra. Não quero. Eu não, é assim que eu penso. Não é? Mas eu tenho que levar. Se essa pessoa não quer, tem outras pessoas que querem. Eu tenho que orar em prol disso. Porque o Evangelho, igreja, o Evangelho não é isso que você vive.
O Evangelho não é você estar no banco da igreja, todos os cultos. O Evangelho é o quê? Ide. Pregar o quê? O Evangelho a todos o quê? As nações, língua, tribo, do povo. Dizendo para essa pessoa o quê? Se arrependerem, se batizarem em nome do Pai e do Filho. Isso é o Evangelho. Ganhar almas para o reino. Se mudou, então a Bíblia não serve mais. Samuel falou as duas duras palavras para Saul. E neste momento que Samuel fala hoje, o teu reino foi rasgado, entra em cena quem? Os demônios que fizeram da vida do rei um inferno até a morte dele. Foi ou não foi? Porque sobre muito Deus colocou ele como rei, só que você não fez a sua parte, você era a sua parte, então aqui está o quinhão da sua desobediência. Deus não poupou Saul em nada. Era um morto-vivo, perturbado pelos demônios. É o mesmo Deus. Mudou alguma coisa esse Deus? É um Deus que tem muita paciência com a sua igreja. Muita paciência. E como o irmão Atos escreve assim: e o Senhor colocará a igreja tudo em ordem. Eu temo. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando Deus coloca tudo em ordem, Ele não brinca. Irmão White chega a dizer no livro Eventos Finais, ela fala assim: e tu, Cafarnaum, igreja adventista do sétimo dia, está lá escrito isso, serás abatida até onde? Inferno. Até o inferno. Pesado isso, né? E tu, Cafarnaum, igreja adventista do sétimo dia, tu serás abatida pelos privilégios que gozaste. Irmão, igreja, o Deus lá que condenou a atitude de Saul é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou em nada. Vamos trabalhar em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos se empenhar. Não vamos viver o mesmo Evangelho que vivemos esse ano para o ano que vem. É oportunidade única. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Teu irmão ontem me procurou ali na porta. A irmã Terezinha viu. Ele estava assim, o irmão Marcos me falou assim: é isso que eu quero viver. Foi para isso que eu vim para Marechal, para pregar as boas novas. Eu tinha uma dupla comigo, e Deus recolheu ele, mas eu estou atrás do outro, porque o Evangelho para mim, Alex, não faz sentido se eu não levar alguém para o reino. Não tem sentido para mim isso. Isso é loucura. De tudo isso não tem nada com relação a salvar pessoas, tudo isso não faz sentido para mim. Eu falei: você está no lugar certo. É aqui. Aqui nós vamos trabalhar para salvar almas. Mesmo enfrentando situações complicadas, difíceis, mesmo o inferno se levantando, irmãos, nós vamos avançar em nome de Jesus Cristo. Porque nada, em nome de Cristo Jesus, vai parar uma igreja que está sob proteção do Senhor. Amém. Nada, nós vamos colocar em prática. Aqueles que não quiserem caminhar dessa forma, Deus vai sacudir. E sacode, e que sacuda até a raiz. Que a igreja de Marechal seja sacudida até a raiz dela. Porque precisamos um povo focado para trabalhar na obra. Porque o ano que vem, irmãos, nós temos que trabalhar em muito em prol da obra. Colocar a mão na massa, parar de viver esse evangelho pequeno que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Você se reviste no poder dos altos céus. Que você clama na sua oração o batismo do Espírito Santo. Que aquilo que Deus te confiou como dom, você não enterre, mas multiplique ainda mais. Que você se prepare, venha se preparar para as grandes obras que Deus confiou em tuas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que Deus nos capacite, que dê uma semana para mais de vitória em nome de Jesus. Essas vezes que pedimos também em nome de Jesus, e vive
Vamos ficar pé? Chegamos no final. Vamos orar. O irmão Damião se chegou na hora da oração. Que bom, chegou para receber a bênção. Oremos. Senhor, Tu és o mesmo Deus. Ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. O Senhor deu responsabilidade para o rei Saul. E o que ele fez com isso? Ele abusou, Pai, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor. E o Senhor rasgou o reino dele e levantou Davi. Davi, com todos os seus erros, Pai, ele era um homem que se arrependia, que pedia perdão, que clamava por misericórdia. E se tornou o maior rei de Israel, Pai. Seus feitos são falados até hoje. Mas Saul é lembrado como um homem que morreu perdido. Senhor, o Senhor em 1844 levantou uma igreja, um grande movimento. Hoje, uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está espalhada em todos os continentes desse planeta. Seja como igreja ou como pessoa, nós temos em todos os países. Para quê? Como foi falado ontem, para pregar as boas novas de salvação, janela das 40, que infelizmente também lá morrem muitos de nossos irmãos. São voluntários para levar as boas novas de salvação. E o que nós estamos fazendo aqui, Pai? Com a tranquilidade que o Senhor permite ainda que nós venhamos viver. Cruzando os braços, papando o culto, vindo de frente à igreja, sentando, dando amém embora. Isso não é evangelho, Pai. Satanás enganou muitas pessoas dessa forma. O evangelho, Pai, é ganhar almas para o teu reino. Isso é evangelho. Enfrentar o inferno para avançar com a tua obra, Senhor. Porque o Senhor nos guardará. É o Senhor que nos defenderá, Senhor. Mas o Senhor deseja que essa igreja venha avançar. Essa igreja foi colocada aqui, nesse bairro, para impactar esse bairro. Se essa igreja fosse colocada aqui simplesmente para ter culto e mais nada, não faria sentido nenhum para o Senhor. Então, Senhor, que possamos fazer a obra que o Senhor nos chamou para fazer, antes que seja tarde de novo, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoa nossos pecados, nos deu um dia abençoado, para essas coisas que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor.